vamos falar com a professora e pastora Val, consultora da Comissão da Verdade da Escravidão Negra dos Sindicatos Bancários e também da Rede de Mulheres Evangélicas. Antes de começar falando sobre o simpósio especificamente, eu gostaria de ressaltar nesse momento a importância do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal na parceria principalmente com os movimentos sociais do Distrito Federal, o que acabou viabilizando, principalmente na gestão da presidência do Eduardo, a realização de várias ações que nós tivemos no Distrito Federal, como o Ele Não, como o 8 de março, o 8M, como a Marcha Nacional de Mulheres Negras, como o segundo Encontro Nacional de Mulheres Negras do Brasil. O Sindicato dos Bancários foi fundamental na gestão do Eduardo para que nós tivéssemos a logística necessária para estarmos realizando todos esses eventos. E eu acho importante ressaltar isso nesse momento em que estamos realizando esse simpósio aqui na Procuradoria do Trabalho. Feito esse preâmbulo, eu gostaria de ressaltar também a importância da realização desse simpósio num período tão difícil como esse que nós estamos enfrentando no Brasil, principalmente nós, negras, negros, religiosos de matriz africana e de outras tradições de fé, já que nós estamos com um governo que não deixa dúvida de que o objetivo dele é tentar cristianizar, digamos assim, o Brasil, um país que é laico desde 1891, e um simpósio como esse, ele está fazendo com que nós paremos para refletir sobre a importância de reforçarmos a luta, a resistência e a sobrevivência pela liberdade religiosa, pelas questões étnico-raciais, pelo Estado laico. E a programação, ela nos leva a estarmos entrando com tudo na reflexão de todos esses temas que são tão caros para nós, principalmente negras, negros, indígenas, ciganas, ciganos, nesse momento. Paulo, a gente está falando um pouco sobre essa rede de mulheres evangélicas, né? E evidentemente nós temos que ter um diálogo também com toda essa questão de algum preconceito até contra as companheiras que atuam no movimento evangélico, né? Como é que você tem vivido isso e como é que você tem atuado na rede? A sua pergunta ela é bem oportuna, porque o que acontece? Nós temos, na verdade, 3 tipos de protestantismo, que em geral quem não está dentro do protestantismo não tem esse conhecimento e acaba colocando todo mundo, digamos assim, todo evangélico, todo protestante como sendo intolerante religioso, como sendo fundamentalista, como sendo fanático. Nós temos, na verdade, o protestantismo histórico,
que são as organizações religiosas protestantes que chegaram ao Brasil nas décadas de 20 a 40, mais ou menos. O protestantismo pentecostal, que são os protestantes que chegaram ao Brasil mais ou menos na década de 30 a 50, mais ou menos por aí. E temos os protestantes neopentecostais, que fazem parte do protestantismo neopentecostal organizações religiosas protestantes brasileiras, que foram criadas aqui no Brasil. Qual é a grande diferença desses três protestantismos? O histórico veio através de missionários e missionários estrangeiros para implantar no Brasil. A maioria brancas e brancos da Europa, dos Estados Unidos. O pentecostal, a mesma coisa. O neopentecostal são brasileiros e brasileiros que criaram organizações religiosas aqui no país, mas com uma visão totalmente deturpada do que é, na verdade, do que deveria ser o protestantismo. São organizações religiosas que têm donos. Geralmente uma família é dona dessas organizações religiosas. A maioria, família branca, de olhos claros, ricas. E o que é pior, esse enriquecimento se deu através de contribuições de fiéis que, por não terem conhecimento do que é o verdadeiro protestantismo, digamos assim, acabaram se deixando cooptar. Então, na esteira desse protestantismo neopentecostal, é que nós temos várias organizações da sociedade civil livre e da sociedade civil organizada que resistem a esse tipo de protestantismo. Então é nessa que nós temos a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, temos a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, que eu presido, né, e nós estamos aqui no Distrito Federal também. Nós temos o Coletivo CUSH na Bahia e vários outros espalhados pelo país, onde o nosso principal objetivo é exatamente mostrar que o fato de sermos protestantes não quer dizer que nós estejamos de acordo com essa deturpação do Evangelho do Reino de Deus que vem sendo pregada por essas organizações religiosas neopentecostais criadas no Brasil, simplesmente com o objetivo de se enriquecerem, de não formarem os fiéis, por exemplo, com o conhecimento que deveriam ter, e com isso utilizam esses fiéis para conseguirem os seus propósitos. E um desses propósitos que eles tentam conseguir é sempre ocupar os espaços de poder, se aliando a políticos oportunistas, por exemplo, como o Bolsonaro no momento, né? Que se deixou se batizar no Rio Jordão, digamos assim, né? No Rio Jordão, para tentar passar a ideia para essas pessoas de que a partir dali ele era evangélico. As pessoas acabaram comprando essa ideia e com isso acabaram sendo utilizados como gado, sendo utilizados como eleitores dele em função dele ter se autodeclarado evangélico, quando na verdade nós sabemos que o único objetivo dele era conseguir voto dessas pessoas que estão nessas organizações religiosas neopentecostais. Eu vou fazer uma pergunta, se a gente não der sequência, não tem problema. No caso aí é uma dúvida minha, sobre, a gente via muito nos filmes americanos a questão do negro atuando como evangélico
e fazendo a luta também, né? Então, certo. a igreja protestante americana, onde tinha muitos negros que viviam na periferia dos grandes centros, mas tinha uma linha religiosa que também libertava, não era uma linha religiosa que sim, sim, a sua pergunta é muito boa no seguinte sentido. Nós, por exemplo, negras e negros, que estamos nas organizações da sociedade civil livres e organizadas, lutando, resistindo, sobrevivendo contra a discriminação, preconceito, racismo no Brasil, nós temos como referencial exatamente esses ativistas negros americanos, principalmente os americanos, nessa luta. Então, por exemplo, Martin Luther King era um grande advogado e pastor batista nos Estados Unidos. Nelson Mandela era metodista na África do Sul. Rosa Parks, né? Sem Rosa Parks não haveria Martin Luther King, né? Todo o processo que acabou desencadeando os direitos civis americanos começou com Rosa Parks, no dia que ela resolveu entrar no ônibus e não se sentar no lugar que estava reservado só para negros. Vou ficar aqui no lugar que está reservado para brancos e não vou sair daqui, né? Então, aquilo ali que acabou desencadeando a luta pelos direitos civis dos negros americanos. Então, todas essas pessoas eram pessoas negras dentro de organizações religiosas protestantes nos Estados Unidos que utilizavam o templo, entendeu? As principais reuniões realizadas por Martin Luther King, por Nelson Mandela, por Rosa Parks, nos Estados Unidos, pelos direitos civis de negras e negros, aconteciam dentro dos templos protestantes. Era lá onde eles convocavam todo mundo para fazer as manifestações, a manifestação de Selma, as manifestações da marcha pelos direitos civis, todas elas foram organizadas dentro de templos, entendeu? Então, os pastores negros, né, e os pastores brancos, que também eram sensíveis à causa, tinham nas suas ministrações o objetivo de estar formando aquela comunidade para mostrar a injustiça que era, por exemplo, você ter ônibus de negro e ônibus de branco, você ter escola de negro, escola de branco, você ter bairro de negro, bairro de branco, o quanto que isso não tinha nada a ver com os princípios do verdadeiro evangelho do Reino de Deus, e ali eles se organizavam para resistir o Estado em relação à opressão que acontecia na época. Então, a nossa luta como negras e negros protestantes hoje no Brasil, ela tem esse objetivo. Então, por exemplo, quando eu sou escalada para ministrar num culto de domingo, na minha igreja, né, no mês de novembro, por exemplo, eu vou ministrar sobre a discriminação, o preconceito, o racismo que está não só na sociedade civil, mas que está dentro da organização religiosa, que eu pertenço. E mostrando quanto que isso não tem nada a ver com os verdadeiros princípios do Evangelho do Reino de Deus. Para encerrar aqui, agradecer a sua contribuição, né? E essa disposição de estar, mesmo às vezes no meio de negros, que manter essa posição e estar numa relação muito de compreensão, de amor, né? E não de separação, né? Ou seja, cada um com a sua religiosidade preservada, mas todos na luta contra o racismo a nós negros e negras, né? Eu gostaria de finalizar convocando, em primeiro lugar, as nossas irmãs negras e os nossos irmãos negros
que estão nas organizações religiosas protestantes do Brasil, segundo o IBGE, a maioria de negras e negros no Brasil hoje estão, quer dizer, se autodeclaram protestantes, e dentro do protestantismo, essa grande maioria a grande maioria está no protestantismo pentecostal, dentro das organizações religiosas protestantes pentecostais. Então eu gostaria de convocar as nossas irmãs negras e os nossos irmãos negros para estarem se unindo a nós, nas organizações da sociedade civil livres e organizadas, para que nós estejamos formando essas negras e esses negros para estarem se posicionando também. Outra coisa que eu gostaria de falar antes de nós encerrarmos nesse momento, para os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós precisamos de outros simpósios como esse, em que abram um espaço para que negras e negros, indígenas, ciganas, ciganos, que estão na resistência, possam ter voz, possam ter fala, por exemplo. Porque nós que estamos nessa resistência, nós temos os púlpitos negados a nós. Tem organização religiosa protestante, por exemplo, que eu sou convidada para ministrar. Eu vou lá, ministro uma vez e não sou convidada mais. Entendeu? Não sou convidada mais. Porque é lógico, eu não vou lá para ministrar o que eles estão esperando que eu ministre. Entendeu? Eu não vou lá para fazer uma ministração de opressão, entendeu? De coação, muito pelo contrário, eu vou lá para ministrar liberdade para questionar, liberdade para ler, estudar, pesquisar, entendeu? Confrontar. E é lógico que isso não agrada o branco, homem, de olhos claros, que está ocupando os espaços de poder nas organizações religiosas protestantes. Nós somos maioria sentadas e sentados nos bancos das organizações religiosas protestantes. Mas quem ocupa os espaços de poder nessas organizações religiosas protestantes continua sendo o homem branco dos olhos claros. E eu praticamente, como mulher negra, pastora, meu marido como homem negro, pastor, nós somos exceção na ocupação dos espaços de poder. Então eu termino essa minha participação, em primeiro lugar agradecendo a oportunidade de estar expondo toda essa nossa luta e principalmente convocando nossas irmãs negras e nossos irmãos negros para se unirem a nós, cada uma e cada um, primeiramente dentro das organizações religiosas protestantes que decidiram livremente frequentar, e também se unirem a nós nas organizações da sociedade civil livres e organizadas, para que a gente esteja nos posicionando nessa sociedade. Obrigado.